Oi, eu sou a Raíssa e hoje eu vou falar sobre a Caatinga. O que é a Caatinga? Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro que ocupa aproximadamente uma área de 734.478 km². Isso corresponde a cerca de 70% da região Nordeste e 11% do território nacional. O nome Caatinga, ele tem origem tupi-guarani, que significa floresta branca. Essa denominação, ela representa as características da vegetação desse ecossistema, cujas folhas caem no período da seca. Meu nome é José Lucas Cipriano, vou falar um pouco sobre o clima na Caatinga. A Caatinga é um tropical semiárido, com médias de temperaturas anuais elevadas. O biômetro é abaixo de 800 metros por ano. Durante o período de chuva, os índices podem atingir 1.000 metros por ano, mas no período de seca há uma baixa, causando 200 metros por ano. Eu me chamo Nicole e eu vou falar um pouco sobre as características Caatinga. A vegetação apresenta características de adaptação ao longo do período de seca, grande diversidade de espécies vegetais, muitas delas endêmicas. As principais características de vegetação são árvores baixas, troncos tortuosos e que apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca, com exceção de algumas espécies, Podemos citar o juazeiro. O cair das folhas é um mecanismo para evitar a perda excessiva de água e diminuir a ocorrência de processos fotossintéticos, para que as plantas entrem em estágio de economia de energia. E outra característica marcante é que as raízes das plantas cobrem o solo para que seja possível armazenar água durante o período da chuva. Maria Cecília vai apresentar sobre a vegetação da Caatinga. A vegetação da Caatinga apresenta características de adaptação ao longo período de seca e grande diversidade de espécies vegetais, muitas delas endêmicas, que se desenvolvem apenas nessa região. A vegetação da Caatinga apresenta 3 estratos. Primeiro, arbóreo, com espécies que variam entre 8 e 12 metros de altura. Segundo, arbustivos, com espécies que variam entre 2 e 5 metros de altura. E o terceiro, o herbáceo, com espécies com altura abaixo de 2 metros. As principais características da vegetação da Caatinga é a presença de árvores baixas, com troncos tortuosos e que apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca, com exceção de algumas espécies como a juazeiro. O cair das folhas é um mecanismo para evitar a perda excessiva de água e também diminuir a ocorrência de processos fotossintéticos para que as plantas entrem em estágio de economia de energia. Outra característica marcante é que as raízes das plantas cobrem o solo para que seja possível armazenar água durante o período de chuva. Algumas espécies de cactáceas, como o mandacaru, apresentam uma característica peculiar. Suas folhas são modificadas em espinhos para evitar que a planta cerca a água pelo processo de transpiração. Os espinhos são também um mecanismo de defesa dessas plantas a fim de evitar que animais alimentem-se delas. Oi, meu nome é Karine Silva e eu vou falar um pouquinho sobre a hidrografia da Caatinga e a devastação da Caatinga. A hidrografia da região Caatinga, que ela é compreendida pelo bioma Caatinga, eles apresentam rios que são, na maioria das vezes, intermitentes ou temporários, mas ocorrem isso somente no período da chuva e na estação da seca eles vão secando, voltando como eles eram antes. O rio perene, ele apresenta água corrente o ano todo, e o mais conhecido desses rios em geral, ele é o rio São Francisco. Os rios da Caatinga, eles nascem geralmente, na maioria das vezes, nas costas da serra, e eu vou citar 3 exemplos desses rios. O primeiro exemplo é o rio Poti, o segundo exemplo é o rio Jaguaribe, e o terceiro exemplo é o rio Parnaíba. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a devastação da Caatinga em geral. A Caatinga, ela é uma das 37 regiões do planeta que apresentam, obrigatoriamente, ela deve ser conservada. Não tem isso ou aquilo, deve ser conservado, porque ele contribui muito para a manutenção das características climáticas, seja locais ou globais. E fora isso, eles apresentam muito a biodiversidade, então isso influencia mais para eles serem uma das 37 regiões que devem ser preservadas em geral. A sua preservação ela é fundamental, porque biomas de berço de diversas nascentes, ele abastece o sertão nordestino. Então, ele tem que ser preservado, é fundamental, porque ele ajuda muito a biomas a nascerem ali naquela região. A região semiárida, ela é uma das mais povoadas do mundo, que é muito habitat lá e habitam cerca de 28 milhões de pessoas em geral naquele lugar. Além da sua extensa exploração de recursos naturais, lá existe o aumento da extensão da fronteira agrícola para viabilizar a produção agrícola e pecuária, arrecatando então o aumento do desmatamento. Bom, segundo o IBAMA, até 2008, o desmatamento da Caatinga ele chegava a 45%, dados do Mapa Biomas, que é o sistema de monitoramento do bioma do Brasil. Eles apontaram que a Caatinga ela perdeu aproximadamente
15 milhões de hectares entre 2000 e 2020 e é equivalente a 26,36% de sua área em geral. Bom dia, meu nome é Leor e eu vou explicar sobre a localização da Caatinga. A Caatinga é um bioma brasileiro que ocupa cerca de 11% do estado nacional. Abrangendo diversos estados, como o estado de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Paraíba e também o Rio Grande do Sul. Ela também está abrangendo estados do norte, como por exemplo o sudeste de Minas Gerais. A Caatinga também é um ecossistema único com um clima semidiário, no qual a vegetação com poucas folhas é adaptada aos períodos de seca. As plantas possuem poucas folhas, possuem raízes profundas e troncos grossos. A profundeza para a sobrevivência aos poucos estímulos. Os animais resistentes ao ambiente seco e muitas vezes migram para outras regiões por conta do período das secas. Bom, os tipos de caatinga são a caatinga arbórea, que é o primeiro tipo, é uma floresta que apresenta árvores com até 20 metros de altura. Aí também tem, que é o segundo tipo, a caatingas arbustivas. As caatingas arbustivas são uma floresta também que tem árvores que apresentam até 8 metros de altura. Aí tem a mata seca. A mata seca são florestas que ficam no pico da serra, que no caso é em cima. E essa é a característica dela, fica no pico da serra.